Se você já deixou de comer alguma coisa porque achou muito nojento, nem se compara com o que serviu de alimentos para algumas pessoas na Bíblia. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, eu sou Alexson Marcos, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações e deixe seu comentário, sugerindo até vídeos futuros pra gente também. No vídeo de hoje vamos falar sobre 4 tipos de coisas que serviram de alimentos para algumas pessoas na Bíblia. São coisas que você não comeria nem sonhando, de tão bizarras que eram. Antes de tudo, é preciso compreender que existe um contexto cultural por trás de cada alimento consumido, por trás de cada cultura alimentar. Mas também é preciso compreender que existia um contexto de guerra em que as pessoas eram obrigadas a consumir coisas que na sua vida normal jamais consumiriam. Ficou curioso para saber os 4 tipos de coisas que algumas pessoas comeram na Bíblia que você não comeria de jeito nenhum? Assista até o final. O primeiro alimento que você jamais comeria, mas que alguém na Bíblia comeu, é capim. Se você acha que capim é comida só de animal, está enganado. Cerca de 600 anos antes de Cristo, uma figura muito imponente e poderosa, aliás a mais poderosa para o mundo da época, surgiu, chamado Nabucodonosor. Ele era o rei do maior império que existia àquela época, que se comparar ao Deus do céu. Você vê lá no livro de Daniel a descrição de que por causa dessa arrogância, por causa dessa prepotência e maldade também, Deus o reduziu à condição dos animais. Confira o texto. Daniel 5, versículo 21. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Há quem prefira fazer uma interpretação literal desse texto e há quem prefira fazer uma interpretação mitológica desse texto. O certo é que vale a pena o registro. Alguém na Bíblia foi descrito como comedor de capim. Alimento número 2. Você já sabe, né? Pois é. O grilo fazia parte da dieta dos judeus e por Deus era autorizado que, se eles quisessem, poderiam comer o grilo, dadas as suas propriedades nutricionais que são muito grandes, convém destacar. Você vai ver a autorização de Deus para comer grilo lá no livro de Levíticos capítulo 11, versículo 22. Deles comereis estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie e o gafanhoto segundo a sua espécie. A tradução ela não é muito exata sobre o uso dessa palavra. Algumas versões, como a Nova Versão Internacional, ao invés de utilizar a palavra grilo, usa a palavra besouro. Outras traduções usam a palavra gafanhotos, dando a entender que existia diversos tipos de gafanhotos que os judeus poderiam comer. E você lembra que João Batista, o profeta no deserto, se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Já pensou em incluir gafanhoto na sua dieta? Número 3, agora esse aqui é mais sério. Carne humana. Você já ouviu falar de canibalismo, de antropofagia? Não é que a carne humana fazia parte da culinária judaica, mas como eu falei no início do vídeo, por questões envolvendo guerra, por situações específicas de guerra, os judeus em um determinado momento da sua história foram obrigados a comer carne humana. Vamos compreender melhor essa história. Cerca de 700 anos antes de Cristo, e agora há pouco eu falei do Império da Babilônia, esse Império da Babilônia já havia caído, porque o império muito mais forte, chamado Império da Assíria, havia o conquistado e havia o subjugado. O grande comandante do mundo político e bélico da época já não era mais Nabucodonosor, era um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe fez várias investidas contra o povo de Deus, inclusive fazendo o que antigamente normalmente se fazia, que eram cercos. Cercava-se a cidade, ninguém entrava, ninguém saía, o suprimento de água e alimento que tinham na cidade eram acabados, então o povo passava por necessidades extremas. E isso os obrigava a comer coisas horríveis, como a carne humana. Essa história que eu estou contando você vai encontrar no livro de 2 Reis capítulo 6, em que 2 mulheres haviam concordado de comerem seus próprios filhos. Confira no texto. O rei perguntou a uma mulher da Samaria: "Que te aconteceu?" E ela: "Esta mulher me disse: entrega teu filho para que o comamos hoje, e amanhã comeremos o meu. Cozinhamos, pois, o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu lhe disse: entrega teu filho para o comermos. Mas ela ocultou o seu filho." Essa questão foi levada adiante do rei porque uma das mulheres falhou com o acordo de cozinhar o seu próprio filho. Muito triste isso que aconteceu, não era parte da culinária judaica,
foi um período de extrema necessidade que isso veio acontecer, para mostrar para você que a desobediência leva você a situações horrorosas. Mas se você pensa que carne humana foi a pior coisa que alguém já comeu na Bíblia, preste atenção que o pior vem aí. Cabeça de jumento e fezes de pombo. Essa história você vai encontrar no mesmo capítulo que nós acabamos de ler, porque é o mesmo contexto de guerra, é a mesma situação. Senaqueribe havia feito cerco na cidade de Jerusalém, cercado todos os muros, faltou suprimento de água, de comida e tudo mais. Então, as pessoas, além de comerem a carne dos seus próprios filhos, agora comiam cabeça de jumento e fezes de pombo. E mais, isso era muito valioso. As pessoas passaram a comercializar cabeça de jumento e fezes de pombo por um preço não muito barato. Em 2 Reis capítulo 6, versículo 25 está escrito: o cerco durou tanto e causou tanta fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Para você ver a calamidade que chegou os judeus em um período muito sombrio de sua história. Mas se você acha que fezes de pombo é muito horrível, tem coisa pior ainda. Confira a seguir. Já falamos de capim, já falamos de fezes de pomba, já falamos de carne humana. Agora o pior, fezes e urina humana. Isso está na Bíblia? Está na Bíblia. E envolve o mesmo contexto que estamos falando aqui, com os mesmos personagens. Senaqueribe mandou invadir Jerusalém e mandou uma mensagem muito atrevida. Senaqueribe, convém lembrar, era o representante máximo da Assíria. Segundo o pastor Claudionor de Andrade, os assírios eram cruéis, eram terríveis. Para você ter ideia, eles esfolavam as pessoas vivas, eles decepavam as mãos, eles arrancavam a língua, eles vazavam os olhos com a pessoa viva e ainda eles faziam pilhas e pilhas de crânio para mostrar aquilo com muito orgulho que eles eram poderosos. E é nessa situação que se encontra o fato de os judeus serem obrigados a comerem fezes e a tomar suas próprias urinas. Você vai encontrar esse fato em Isaías 36. Vamos ao texto. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos outros homens que estão sentados no muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Nós não temos registro se de fato os judeus comeram as suas próprias fezes e tomaram as suas próprias urinas, mas o que sabemos é que os assírios eram capazes de tudo. E se ele está dizendo que o rei mandou eles fazerem isso, ou seja, comer as suas próprias fezes e tomar as suas próprias urinas, não é de se estranhar que isso de fato aconteceu. Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like. É um prazer sempre estar aqui com vocês.